Muito bem, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Vamos Mais fazer um estudo. o do miudinho, né? Caminho, Verdade e Vida é o livro, capítulo 161, aproveitemos. E destas coisas sois vós testemunhas. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade, que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. E de uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Uma bela puxada de orelha, né? É, Então, é com esse intuito, Senhor, de estarmos aqui refletindo, estudando, mas principalmente tentando nos transformar dentro dos teus ensinamentos, que damos início ao nosso estudo do Midinho do Evangelho, pedindo sempre amparo dos amigos espirituais, do Centro Espírita Francisco de Assis, de todos os mentores, que Jesus possa estar nos iluminando, nos amparando, nos envolvendo através desses amigos espirituais, e que cada dia mais, Senhores, sejamos mergulhados nesses teus ensinamentos, sabendo que sempre fazendo pouco, mesmo pouco que pudermos fazer, é preciso que caminhemos dia a dia em direção ao infinito. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, esteja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos lá, né? A gente está aí mais uma vez no estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, baseado no miudinho de Uberaba do Luiz Elias. Estamos no capítulo 15, refletindo sobre a passagem conhecida como a segunda multiplicação dos pães e peixes, que fica entre os versículos 29 a 39. O Luiz explica que essa passagem é relatada em outros evangelhos, que alguém perguntou para ele que em algum momento, em outras passagens, fala que tinha grama, ou seja, se tinha grama não era no deserto, então existe essa questão. Então ele explica que, possivelmente, essa passagem, como muitos outros ensinamentos de Jesus, não aconteceram uma única vez e no mesmo lugar. É mais provável que elas tenham acontecido várias vezes em regiões também diferentes. Então, e essa que nós estamos estudando, ao que tudo parece, ela se dá no deserto que fica entre a região de Tiro e Sidom e a região do Mar da Galileia, que eles tinham ido para Tiro e Sidom, subido, e estavam agora descendo, estavam aqui meio que no meio do caminho. E aí Jesus vai subir ali no monte, ali numa colina, onde eles vão ficar acampados 3 dias. Jesus faz as pregações, faz os milagres, né, as curas. É como se ele tivesse feito um evento que durou 3 dias. Certa altura, Jesus faz novamente a multiplicação de pães e peixes. E em cada uma dessas passagens, ele diz, a gente tem que buscar a essência. Essa é a metodologia do nosso estudo. O que Jesus está querendo dizer, o que o evangelista está querendo falar, e por que Jesus vai contar essa passagem mais de uma vez? E porque ele tem algum objetivo. E é o que a gente está tentando extrair dentro do que a gente começou a estudar. Então, Jesus, no versículo anterior, ele se compadeceu da turba, ele viu que estavam ali há 3 dias, verificou a necessidade, verificou a fragilidade do povo, verifica que não havia só uma carência material, mas também uma carência psíquica e espiritual,
que a gente foi vendo, né? E então os discípulos questionam Jesus: Poxa, mas está aqui, nós estamos num lugar árido, hostil, aqui é um deserto, temos só como que nós vamos multiplicar, como que nós vamos tratar de uma multidão inteira? E na semana passada a gente viu a questão do deserto, que é um local de passagem que representa não só um onde, mas também um quando, ou um enquanto que ele fala. Porque assim, da mesma forma que o deserto é uma passagem, que ninguém mora no deserto, nós vimos isso a semana passada, eles estão, é uma passagem entre a Síria e a Galileia. E da mesma forma a nossa vida acontece entre o berço e o túmulo, a gente fez essa comparação. Então, entre o Egito e a Palestina, é um projeto de peregrinação, de travessia. E é um período difícil, perigoso, cercado de hostilidades. Então, nós falamos até que o local é hostil, os animais que vivem ali também, para sobreviver, eles precisam ser mais agressivos, que é o que acontece também no na humanidade. Então, uma metáfora muito, muito próxima, né? Dá para a gente entender a nossa reencarnação, onde o mundo, né? O onde é o mundo, o ambiente físico da reencarnação, e quando é esse período entre o nascer e o desencarnar. E o nosso versículo de hoje é Mateus 15:34, onde diz assim: Jesus lhes diz: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então Jesus está falando, naquela época que era aquele peixe seco, desidratado, que não era um peixe fresco. E é basicamente o que eles tinham ali, de comida para comprar, para se alimentar, mas era pouco. E dentro dessa nossa metodologia, do que a gente estuda dentro do miudinho, a gente sempre tem que ficar atento quando fala em quantidade. E aqui no caso nós temos os 7, disseram 7 e uns e poucos, que seria relativo à quantidade. Como nós já estudamos o 7 em outras ocasiões, o Aloysio vai destacar no versículo a outra indicação de quantidade, que é a palavra poucos. Então, ele vai lembrar que tudo na Palestina, principalmente ali na Galileia, era pouco, era pequeno, era escasso. A cidade é pequena, as casas são pequenas, as famílias têm poucos recursos, são pobres, a região tem pouco prestígio, tem pouco poder, não tem voz social diante da política. A região é a menor província do Império Romano. Então, essa referência do pouco é o que a gente vai falar. Onde tudo é pouco, onde tudo é menor, Deus precisa fazer o quê? Agir mais, fazer mais milagres. Então, Deus precisa multiplicar, redimensionar, ampliar todo o tempo todo. Então, é uma região de um grupo de pessoas onde o milagre da multiplicação dos pães de peixes, né, de ânimo, de fôlego, que Jesus precisa fazer. Então, existe essa necessidade que Deus e que Jesus atue ali. E é até por isso mesmo que a gente vê que Jesus se prefere estar ali. Eu acho que a gente não tem como a gente não lembrar da instituição quando ele fala disso, né? Do lar cristão. Eu lembrei também muito da questão da irmã Dulce, porque eu até essa semana, né, na minha aula, eu falei sobre essa questão das crianças no, no- na nossa evangelização, porque a irmã Dulce era pequenininha, ela tinha 1,48 m, magrinha, pesava, acho que quando morreu, com 70 e poucos anos, tinha 30 quilos. Imagina, eu tenho 1,48 m, peso 52. Quer dizer, e aquele pouquinho que e ela começou assim, a história dela é muito bonita, porque ela foi ser freira, ela era professora, mas aí quis ser freira, o pai perguntou, aí ela foi ser freira, que o pai não queria muito, assim, embora fosse, perdeu a mãe com 6 anos de idade, foi criada por umas tias, e as tias eram muito católicas, faziam as filhas, os sobrinhos buscarem crianças para evangelizar, para fazer a catequese, e aí quando elas catequizavam uma turminha, era de 10 ou 12 que eles pegavam outra turma.
quer dizer, ela foi crescendo ali naquele ambiente, mas com tudo com muito pouco. Mas como ela multiplicou, e hoje em dia tem uma obra dele imensa, ainda existe a obra, ela já faleceu, mas a obra dela continua, tem muitos atendimentos na Bahia. Ela dormia sentada numa cadeira, porque acho que fez uma promessa. Tem a história, né, que o Divaldo foi lá, queria dar uma cama para ela, e ela fala: Não, essa cadeira já me rendeu muitas camas, porque as pessoas davam cama para ela e ela passava a cama para os acamados. E ela infringiu regras para poder fazer a coisa, porque quando ela começou a tratar, ela arrombou, o primeiro lugar onde ela foi atender, ela arrombou um depósito da prefeitura. Mandou arrombar mesmo, arrombou e começou a colocar as pessoas doentes lá dentro. Aí o prefeito veio e falou: Você não pode, minha filha, isso aí está ilegal. Ela tira e joga as crianças, joga os doentes embaixo de uma ponte, algum lugar lá na Bahia. Aí o prefeito vem e fala: Mas aí é lugar de turismo, não pode. Aí ela vai na igreja, na freira, porque ela já ficava na rua por ordem, o pessoal, ela conseguiu uma ordem por escrito da Madre Superiora que ela podia ficar trabalhando na rua. Aí tem uma entrevista dela que ela fala assim: não, o pessoal acha ruim, imagina, uma freira na rua, o dia inteiro na rua. Mas ela ficava atendendo os doentes que vinham, e aí depois as pessoas começaram a trazer. E aí ela vai para onde? Vai para um galinheiro, no fundo do convento, porque aí a freira, a Madre Superiora, fala assim: bom, pelo menos é nosso, né? Porque você fica roubando as coisas dos outros, então pelo menos aqui ninguém vai reclamar. E aí começa a obra dela todinha, quer dizer, de um pequeno, né, de uma dificuldade imensa dela, de uma mulher muito com dificuldade de saúde, de tudo, e ela começa, faz isso tudo. E a gente lembra lá também do Laquistão, né, Neuzélia, que o pouquinho que às vezes, como Deus faz milagre lá, né? É como que o É pouco, o tempo todo, né? A gente nem consegue entender. quantas vezes aconteceu, né? A dificuldade de cada um, eles não conseguem sobreviver sozinhos, mas na soma do pouco de todos, né? A gente mantém a instituição, né? E é sempre assim, né, Rita? A gente, tudo é com muita dificuldade, mas as coisas avançam. Eu fiquei pensando nisso, assim, quando a gente fez esse estudo, o quanto que, se a humanidade, se cada um realmente fizesse o seu pouco, o quanto que o mundo, né, estaria melhor. Até essa situação do hospital aqui, né, das dificuldades que o hospital vem passando. Aí eu fiquei pensando assim, nós somos em torno de 15 mil habitantes. Cada um fizesse Se cada um se dispusesse a contribuir, olha, é um bem social para a maior, né? Bem comunidade. maior que é necessário, né? Eu vou precisar usar, porque de um jeito ou de outro a dificuldade vem, a doença vem, né? E aí, se todo mundo se unisse nesse sentido, né, o problema estaria resolvido. Só que as pessoas não querem. Acham assim, a gente tem mania de achar que a responsabilidade sempre é dos políticos e do outro. Eu quero o meu problema resolvido, mas o outro que tem que resolver para mim. Eu não estou disposta, né, a fazer a minha parte. E Jesus era isso, né? Ele convertia o tempo todo a escassez em abundância, a pobreza em prosperidade, o pouco em muito, o pequeno em grande, o curto a um longo prazo. Olha que coisa bonita, porque o tempo todo as pessoas ali tinham essa fragilidade. Então ele precisava desenvolver o quê? O ânimo, né? Para que elas se sentissem úteis e fazendo parte do processo mesmo, né? Eu lembrei até daquele livro, né, do Boa Nova, que tem aquela passagem, né? Me parece que é Tiago, né? São três aleijados e ele Isso. fala que eles não têm condição de ajudar, né, no reino de Deus, e depois, no decorrer da história, a gente vê assim, quanto que a contribuição de cada um é importante e eles se encheram de ânimo quando conheceram Jesus. Então, é interessante a gente pensar assim que nós podemos ser esse ânimo para as pessoas que estão em situações profissionais mais difíceis, na medida que a gente der do, que, do pouco que a gente tem. E na realidade nem é pouco, e a gente vê que a gente tem muito, né?
Mas se a gente se dispuser a dar uma parcela desse talento que Deus deu para a gente para o bem comum, a coisa vai ficar, o mundo vai ser muito melhor. É, esse livro aqui chama A Decisão que o Mundo Precisa, é do Celso Greco. No finalzinho, ele vai contando vários casos, sabe? De pessoas que enxergaram, que tiveram a visão, que podiam fazer alguma coisa. E aí, no finalzinho, ele vai contar, tem umas frases bonitas que ele fala: tudo bem se você precisa fazer algo sozinho, e se esse algo for pequeno e pouco. Não tem importância. Aí ele conta uma história que é antiga, que ele não sabe quem que é a história, mas é da cidade do Nordeste, na região da Caatinga, que estava tendo uma falta de chuvas foi além do limite do que as pessoas podiam aguentar. E as pessoas viviam ali basicamente daquilo que plantavam, do que criavam. Aí os rios foram secando até a água sumir completamente, o gado, os animais emagreceram, a população pobre, humilde, sem ajuda, sem recursos, começou a se desesperar. Aí a terra ficou árida, sem vida. Definitivamente, diziam eles, Deus havia se esquecido daquele povo. Aí um dos moradores propôs que todos fossem para a igreja rezar, pedir a Deus que tivesse piedade, que olhasse por eles, que Deus haveria de ouvi-los. E aí, como não tinha mais nada o que fazer mesmo, todo mundo foi. E foram todo mundo para a pequena igreja rezar. E rezaram, e aí começou a chover. Veio a noite, eles seguiram vários dias rezando. Aí, aí um dia, quando o dia amanheceu, desabou naquela cidade a maior tempestade como jamais tinham visto. E aí o mais interessante é que ficam todo mundo ali, aí podiam voltar para casa, retomar a vida. O rio encheu novamente. Quando eles estavam se preparando para sair da igreja em direção às próprias casas, notaram que uma pequena menina, talvez de uns 7 ou 8 anos, abriu um guarda-chuva e começou a caminhar. Foi então que eles se deram conta, nenhum deles tinha trazido um guarda-chuva. Quem que acreditou que ia chover? A menina. Uma menina. Ela acredita que ia chover. Então, todos haviam se dirigido para a igreja para rezar, acreditando que Deus haveria de ouvir e atender apelos de todos, homens e mulheres de fé. Mas somente aquela menina, na sua pureza, acreditou que a chuva viria e levou um guarda-chuva. Entendeu? Então, muitas vezes até tem isso, né? Aí ele fala assim, ó, não é preciso um grande compromisso, um grande passo. Não é preciso que seja nobre ou notório. Fazer pequenas coisas e deixar que o tempo pode tudo já será um começo. Às vezes é isso. Muitas pessoas às vezes acham que não, ou que não pode, que não dá, que aquilo ali não vai adiantar nada. E ele conta, ele vai contando muitos casos de ações sociais, de pessoas que começaram com um pouquinho, e o final do livro é interessante que ele ainda fala assim, se não te tocou, não tem importância, eu entendo. Mas então passa para outro, dá o livro para alguém, empresta o livro para alguém, para poder essa cultura se espalhe, que isso é uma questão cultural mesmo, da gente achar que, ou ficar admirando o que os outros fazem, ou então achar que não pode fazer. Então, ele continua aqui que a palavra em grego que aparece no versículo é o ligos, que significa pouco, limitado, diminuto, restrito. E além do grego, o que possivelmente seria dito a palavra em hebraico-aramaico seria misawar ou misaiwar, um pouco, uma bagatela, filigranas, alguma coisa em quantidade muito pequena. E vem da raiz hebraica que é zayer, que significa um pouco, mas tanto em volume quanto em quantidade ou tamanho, ou até mesmo um tempo pequeno. Quer dizer, vale para volume, para quantidade, para extensão, é tudo que significa pouco. Isso é importante porque nós vamos estudar as referências cruzadas, não é? Aí ele vai em Isaías, quando Isaías vai falar sobre o discurso de Jesus, sobre o verbo de Jesus, porque Isaías fala muito da, da vinda de Jesus, né, do Messias. E está lá em Isaías 28:10. Tem uma piscada aqui. É, Pois é preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, norma sobre norma, um pouco aqui, um pouco ali. um pouco. Quer dizer, Jesus fala como, né, como que um grão de mostarda foi alimentando a humanidade num espaço curto de tempo. Jesus foi assim homeopaticamente tratando as pessoas, com a paciência dele, né, de ter isso tudo, né?
Ele já usava gestos curtos, frases curtas, movimentos pequenos, tudo pouco a pouco, num período pequeno, porque foi de 3 anos, nas pequenas cidades ali de Betânia, de Cafarnaum, ele foi liberando, e é o que diz o nosso texto inicial, né? Ele não precisou de muito tempo, de muitos livros, de muitos seguidores, só tinha 12. Um pouco de, é o que, que ele fala, né? Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Mas deixou essa mensagem revolucionária, né? Que separou o mundo em antes dele e depois. E aí ele vai no Mateus, né? 13, 31 e 32, que é a parábolazinha do grão de mostarda, né? E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo, embora seja o menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então, em Isaías, quando ele comenta a palavra do Messias, ele mostra como, de grão em grão, né, ele vai alimentando a humanidade num curto espaço de tempo. Então, desculpa. É isso, né? Jesus trabalhando com a menor parte, o micro, do micro, do micro. Eu ia até pegar a sementinha de mostarda que eu tenho aqui, que você Ela é colocar mínimazinha, né? no dedo, É ela menor, some, eu né? acho que ela é menor do que uma cabecinha de alfinete, Cabecinha talvez. de alfinete, É. bem menorzinho. E aquilo, né? Aquilo de um jeito ou de outro, pode ser pequenininha, mas vai se transformar. Ele fala que existem até controvérsias, né, a respeito da mostarda, se é a mostarda que a gente conhece hoje, que não fica uma árvore tão grande, mas o objetivo aqui maior do entendimento é a gente entender que de uma coisa mínima pode se fazer uma grande coisa, né? É o que Jesus vem trazer, né, do ensinamento dele, é esse bom ânimo que você tem que ter, que, que se você persistir, se você insistir, se você tiver uma sintonia boa, principalmente, nós no estudo da mediunidade, a gente está estudando agora a questão de casas assombradas, das pessoas, às vezes, por que que os espíritos ficam ali? Ficam ali porque estão afinizados. Então, se você mesmo que você esteja num momento difícil, se você procurar estar, é igual a história ali ele também conta nesse livro que ele observando uma tartaruga, aquelas tartaruguinha, ela leva um monte de tombos antes de conseguir entrar no mar, na hora que ela sai. E depois de muito tempo, de muitos anos, ela volta para aquela mesma praia para colocar seus ovos, ela tem uma memória daquilo. Que eu acho que é isso que é importante também, você do pouco fazer o muito, mas não esquecer que um dia você foi pouco. Eu acho até que a gente tem que, eu pensei assim, me refleti muito nesse estudo, assim, tudo bem, você tem pouco. É aquela questão do expansão, que eu pensei na expansão e na retração do universo, até de tudo. Você tem pouco, acha que tem pouco, ou acha que tem pouco. E aí desse pouco, você vai com Deus, Deus vai multiplicar para você. Mas depois você tem que lembrar que você é pouco ainda. Você tem que voltar para esse pouco para você saber que tamanho que você é. É dentro dessa humildade que você cria isso. E aí você se inserir nesse universo de uma forma humilde, sem você achar que você vai ser muito nunca, porque nunca somos, né? Só Deus é maior. E é isso que Jesus vem mostrar para nós, né? Que é do pouco que se pode tornar muito, do pequeno que se pode se tornar grande, do escasso que se pode tornar próspero. E E é é bem, isso mesmo, o universo é isso, né? Se a gente olhar o tempo todo, é essa transformação, essa troca, né, que existe. e o nosso estudo é isso também, eu achei bonitinho ele falar. O que que é o nosso É. estudo, se não algo pequeno, que a gente pega um versículo, retira dele uma frase ou uma expressão, e quanto isso, ao longo do nosso tempo de estudo, dele já mais de 11 anos, como isso está envolvendo as pessoas e transformando, que é o que é a ideia do Evangelho, né? Que ele te transforme, que uma pessoa melhor, mais serena, mais
mais solidária, para viver numa sociedade, criar sociedades melhores, que é a evolução dentro do que a gente vai acontecer. E aí ele vai usar também um livro muito pequenininho, que chama A Semente de Mostarda, só tem frases mínimas, muito pequenininhas, mas que também muito profundas. E aí ele Aqui é interessante lembrar também do quanto que ele alimenta, né, a autoestima, porque se não tiver autoestima, você não conseguir acreditar no seu poder de transformação, né? E a proposta evangélica é muito bonita nesse sentido, né? Porque esses que estão à margem da sociedade, às vezes são tão maltratados que eles se sentem incapazes. E é justamente a mensagem lá do Boa Nova, com os três aleijados, né? Quando eles têm esse contato com Jesus, desperta em cada um, não, eu sou parte disso e eu tenho condição de, dentro daquilo que eu sou, dentro daquele talento específico, eu tenho condição de me tornar parte da obra, né? E impulsionar também o bem, o amor, a caridade. Se as pessoas acreditassem mais em si mesmos, né? Aí realmente a gente. e pior ainda, é o que, no caso que Mateus fez e que a gente também faz às vezes, pessoas às vezes até vêm se apresentar para fazer alguma coisa e você achar que ela não é capaz. E Jesus não enxerga assim. Jesus enxerga todo mundo com alguma possibilidade de trabalhar e de colaborar com a obra. Nesses livros do Emmanuel, da coleção Fonte Viva, né, existem várias leituras a respeito do fermento espiritual. E aí é interessante que, ele lembrando, né, que um pouco de fermento é a mensagem cristã, vai levedar toda a massa. Então, assim, a importância que a gente tem, porque quando você vai fazer um bolo, todos os ingredientes São são importantes. importantes. Mas se você deixar o bolo não vai ter o mesmo sabor. E a importância do fermento, né, que vai ser o elemento agregador para que o bolo cresça e fique bastante saboroso. Mas se eu deixar de colocar o açúcar, a farinha, né, também não vai E ter eu acho, sentido. e O a bolo não vai questão ficar bom, também da hora certa de colocar o fermento, né? né? Porque, tipo assim, você coloca o fermento antes de ir para o forno. Depois que foi para o forno, se você apavorou, se você esqueceu o fermento, pôs no Tenta forno, colocar. já era. É. Não está mais tempo de colocar nada, não. É aquela história, né? Você é pobre, você é infeliz, mas você pode gerar esse bem-estar íntimo, né? E gerar a riqueza que o outro também gera. É muito bonitinho. Tem até uma historinha aqui num livro também, Ideal Espírita, que ele fala do fio de energia, né? Aí é interessante que ele fala assim, ele está lá na parede, escondidinho, ninguém vê, né? Encarcerado na parede, aparentemente perdido na sombra, injuriado muitas vezes por insetos itinerantes, fio colado e que ninguém vê na estrutura de alvenaria. Se pudesse dificilmente, talvez dissesse, desculpe, nada valho, não presto, nada sou. Entretanto, permanece no lugar que lhe é próprio, firme e disciplinado. É condutor da força enérgica, elétrica. Nossa, eu estou bananando hoje. Embora não saiba, é mensageiro de energia que assegura o conforto e portador da claridade que mantém o serviço. Ainda que você se conheça, aí ele faz a comparação com a gente, né? Humilde, criatura apagada ou aparentemente sem valor, lembre-se do fio pobre encarcerado na parede. Permanece em seu lugar, ajudando e servindo, de pensamento ligado constantemente à usina do eterno bem. E mesmo que você não veja, não ouça, não conheça e não sinta a alegria e a segurança que espalha, Deus sabe a importância de sua tarefa de amor e luz. Bonito, né? A É, comparação que o benfeitor faz, né?
Eu Porque também às conheci vezes um. é isso também. Às vezes a gente acha assim, ah, eu não faço nada, eu sou. A gente, a gente conversa muito com as pessoas, principalmente quando a gente pede ajuda para a instituição. Aí aquele fermento velho, né, que está em cada um, de se acreditar doente, se acreditar frágil, acreditar incapaz, que a pessoa fica assim, ah, eu sou louca para ajudar, mas eu não tenho condição, eu não gosto de ir, né? Ah, eu não tenho condição de ajudar. Quer dizer, mas se a pessoa se empenhar que ela tem esse talento divino nela, todos nós temos, e que a gente pode contribuir com um pouquinho, olha, com certeza, E quando chega lá, em vez de sai mais atendido, as né? pessoas que Do vão que. do que atendeu. Na verdade, a maioria das pessoas percebem isso. E aí, né, ele pega o livro Semente de Mostarda, que é um livrinho pequenininho, e a introdução mostrando, na própria introdução, o benfeitor já vai mostrando para a gente a importância, né, do pouco que pode se transformar em muito, né? Então, ele fala que o livro vai trazer trechos significativos e curtos, que lhes forneçam a compreensão da vida. Então, que essa compreensão fique ampla, mais extensa. Ele vai trazer também reflexões rápidas e pensamentos longos e profundos. É engraçado essa coisa, né? Porque às vezes a pessoa tem a sensação que ela falar muito é que vai trazer profundidade e reflexão para o outro, e de repente é justamente o contrário, né? É através das reflexões rápidas, do se falar menos, que você atinge mais o outro. É porque, até mesmo porque no imediatismo que existe hoje, não adianta, as pessoas não estão dando conta de ler muito, de escutar muito. Então você tem que ser mais preciso e mais cirúrgico, que a gente chama. Tipo assim, ó, fala, tem pessoas que elas estão tão assim ansiosas, tão agitadas, que elas vão escutar assim a sua primeira frase, vão escutar só, vão ler só o primeiro trecho, vão assistir só o comecinho. Até nos vídeos mesmo, você vê, existe uma estatística. Quem tem o canal sabe. Quanto por cento que a pessoa ouviu? Nem todo mundo ouve numa palestra, num estudo de 40, 50 minutos, uma hora. Ela geralmente assiste o comecinho. Então, tem que ser um pouco mais objetivo que para ver que o recado seja dado de uma forma mais rápida. Infelizmente é assim. Então, quando a gente. E aí, aqui é o nosso caso aqui também. Quando você termina a reflexão, aquilo vai durar mais dias, você vai ficar remoendo ali, vai ficar ali pensando naquilo, e às vezes chegar num local que você não esperava. E são essas reflexões que a gente faz, né? Vai continuar aí? Aí continua, ó, o diálogo de nossos próprios sentimentos com os nossos raciocínios, iluminando-nos a extrair as melhores e mais autênticas conclusões a nosso respeito. É o Isso aí, certo. quanto que isso é importante, né, para a nossa evolução espiritual? É a conexão que tem que existir, né, entre o sentimento e a razão, e o cérebro e o coração. Então, na medida que a gente vai fazendo essas reflexões, né, a gente vai aprofundando. É a questão do miudinho mesmo, né, Rita? A gente pega esses versículos tão pequenininhos. Hoje, por exemplo, a gente termina esse, você já começa a estudar para a próxima semana. E aí é gotinha, gotinha mesmo. E isso daí vai te dando uma. Fazendo, né? Porque cada estudo que eu faço é um sentimento de incômodo muito grande que o Evangelho traz para a gente, nos conscientizando assim que é preciso mudar. Que ainda que sejamos imperfeitos, que as coisas ainda não. Que a gente não tenha condição de fazer muito, mas pequenas coisas a gente pode começar a fazer. Que a ilusão das pessoas assim é que a natureza, a gente não observa a natureza, que uma plantinha que você, né, plantou ali, ela vai devagarzinho, 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 obedecendo a seu ciclo, mas
existe um crescimento. O que que a gente quer? A gente quer o crescimento sem esperar essa questão do ciclo. Então, o quanto que é interessante a gente ter essa paciência com a gente também, de sentir assim, eu não posso é me acomodar, né, com as situações de fragilidade que eu ainda tenho. Mas se eu encarar as minhas próprias fragilidades, entender que eu estou num tempo e que isso aí eu posso fazer, o mínimo que eu consigo, eu tenho que fazer, e eu posso fazer e devo fazer, então a coisa vai caminhar melhor, né? Tem uma música bonitinha do João Vitor Ferreira, acho que é e a sua Mai canta também, que chama Grandeza Infinita. Diz assim, ó: criaste a natureza, toda essa pureza, sair do mais belo pincel. Razão do meu mundo, sou filho, sou fruto pintado num grande painel. Sendo o espaço todo estrelado, de cores diversas assim, vejo sistemas, planetas inteiros girando pertinho de mim. Não posso ser filho único dentro da imensidão. Devo ser um pinguinho de tinta. Faço parte da arte do amor. A grandeza infinita, traçada nas linhas sem fim, a vida me dá a certeza que Deus cria dentro de mim. A grandeza infinita, traçada nas linhas sem fim, e a vida me dá a certeza de que Deus cria dentro de mim. Que Deus cria dentro de mim. Quer dizer, eu acho bonitinho ele fala assim, ó: devo ser um pinguinho de tinta. Faço parte da arte do amor. Quer dizer, Deus sabe que nós somos assim, nós somos essa centelha divina, mas é uma centelha divina, tem seu valor, e a gente tem que entrar com isso, né? Pensar, ter essa perspectiva disso, né? Aí ele vai no capítulo 2, né? Ação, Chamado Ação. ação, Os ensinamentos de Jesus, o nosso divino mestre, estão sendo iluminados para a compreensão do nosso entendimento. Então, o quanto que eles vão abrindo, né, o nosso entendimento mesmo em relação às coisas. Aí ele continua, olha, nosso divino mestre tomou a imagem da montanha como significado a nossos hábitos e preferências. Muitos defeitos que ainda nos caracterizam pesam sobre nós, por montes de imperfeições que precisamos remover do mal para o bem. Então, o que seria essa imagem da montanha, né? É os nossos defeitos ainda desconhecidos da gente, né? Mas que se a gente começar a tomar consciência deles, né? A gente vai removendo, né, pouco a pouco aquilo que está é, pesando. E ele, porque a gente vive nessa escuridão. É muito comum em reunião mediúnica o espírito se dizer: ah, tá aqui, tá escuro, de repente ele pensa: ah, tem uma luz ali, posso ir ali? Parece que eu estou vendo uma. Quer dizer, é um mínimo, né? Quer dizer, é na consciência dele que ele está enxergando isso. Então, mas essa é o que o Aloysio vai dizer, que essa luz que vai te entrar vai clarear para você ver suas qualidades, mas também para enxergar seus defeitos. E é nessa dualidade de você, nesse embate entre o bem e o mal, que você vai conseguir fazer as suas escolhas e ir para o lado que vai a sua afinidade. É esse cuidado que você tem que ter também. Porque clareia, quando clareia, clareia tudo. Clareia só a possibilidade, mas também as impossibilidades. e aí ele continua: se você pretende observar o poder de um agente pequenino, qual a semente de mostarda sobre um corpo extenso de dificuldades que o desorienta ou perturba, acenda uma vela pequenina diante da escuridão. Isso é verdade, né? Um cômodo imenso, tudo escuro, né? Você acende uma vela, que é uma chama bem E às vezes nem precisa. insignificante, às vezes, né? Vai clarear tudo. Você sabe que eu pensei assim, que às vezes nem precisa de luz, só de consciência, porque eu trabalhei, meu primeiro emprego em São Paulo foi num laboratório cinematográfico. E a gente, agora acho que nem existe mais, porque acho que é tudo digital, né? Mas tinha o filme. Nós recebíamos o filme, o negativo, para poder ser revelado, revelava, juntava som com imagem e tal. E a gente entrava numa câmera escura, completamente escura. E quando você entra, você não enxerga nada. Com o tempo,
As primeiras vezes é mais difícil, depois a sua vista vai se acostumando. Você pode fazer até esse teste. Entra num lugar completamente escuro. A sua vista vai se acomodando, daqui a pouquinho você está enxergando alguma coisa. Então a gente fazia todo esse processo de revelação na câmera escura. E não era só intuição, era realmente que a gente começava a enxergar alguma coisa. E ao longo da experiência do tempo que você ia fazendo, a coisa ia sendo mais clara para você. Então, porque às vezes nem é luz mesmo, é mesmo só uma acomodação daquilo que você vai poder enxergar ali. Eu acho interessante isso. E às vezes uma lâmpada, né, é o que ele fala, uma pequena lâmpada já dá para você ter a visão de um cômodo inteiro. Hoje nós estamos aqui com essa, parece que até, né, É, combina depois tudo. tá Acabou tendo, de tá tendo uma questãozinha elétrica. elétrica aqui que tá, começou a chover e está piscando para descontelado aqui. Mas tá bom, vamos Aqui, continuar. e o poder de um agente pequenino, né, que às vezes pode ser uma palavra, um abraço, uma canção. Ô, gente, até isso, essa questão de aparência física mesmo. De repente, você está num dia assim que você levantou, né, não está se sentindo tão bem, mas se alguém encontra com você e fala assim, nossa, você estava. Gostei do seu vestido. É, Olha, um pequeno elogio, né? um pequeno elogio. Como que isso modifica, né? E do mesmo jeito a gente tem que ter a noção assim que às vezes uma palavra mal colocada derruba o outro ali que já não está tão bem. Aí você chega, é igual você falar que a pessoa está gorda, ou está magra demais, ou está mal-humorada, o quanto que às vezes a gente tem que ter esse cuidado com as palavras para que os nossos gestos sejam fontes assim de ajudar o próximo, né? Esses pequenos gestos, mas gestos para ajudar, para levantar o ânimo do outro e não para desanimá-lo cada vez mais, né? E para a gente que tem o poder que sabe, conhece o poder do pensamento e de uma prece, o silêncio às vezes pode falar mais do que uma palavra. Porque às vezes você encontra com uma pessoa, você vê que ela não está bem, que ela está ou agitada ou alguma coisa assim. E você faz ali um pensamento, uma prece, emite para ela uma energia boa, ela vai se sentir melhor. Não tem como ela não sentir isso. Hoje, Às vezes a inclusive sua presença, né? hoje, inclusive pela manhã, quando eu faço minhas leituras pela manhã, que eu tenho o hábito de fazer, né? Nossa, caiu uma página sobre o silêncio, gente, que é assim, é de assustar. O quanto que você, é isso que você falou, o quanto que às vezes silenciar você vai ajudar mais do que qualquer outro discurso. Muito bonita a página. Não vou lembrar aqui para retratar, porque vai foge a coisa, mas várias vezes o silêncio também é um grande aliado. É um gesto pequeno, né? E até não é só o silêncio verbal, né? É o silêncio mental, Mental. que às vezes o outro tá te colocando um montão de coisa negativa. Se você consegue silenciar a mente, escutar o que ele está falando, mas sem se deixar impregnar pelo tom de negatividade daquela vivência que ele está vivendo no momento, e você se harmonizar com a lei divina, assim, mentalizando para o outro que ele pode sair dessa situação, como que faz a diferença? Eu me lembro muito, tipo assim, é, em hospitais ou em consultórios médicos, você chegar num lugar que às vezes as pessoas estão esperando, estão aguardando, ou, por exemplo, sala de espera para ver paciente em UTI. Aí as pessoas não compreendem que se acontecer alguma coisa mais grave dentro da UTI, eles não vão poder abrir para visita, aí as pessoas ficam nervosas ali, e aí você não sabe se foi o seu paciente que está lá, quem que está passando mal, por que que não abriu, e as pessoas ficam nervosas. Então, quando minha mãe ficava na UTI, que ela foi várias vezes, eu sempre levava um livro, sempre levava alguma coisa para meditar, para ficar ali quietinha num canto, para ficar em silêncio, porque aí todo mundo, porque aí um conta, né? Quem que ele vai visitar, como é que a pessoa está, e fica aquela coisa, e você presencia cada cena, assim, de gente com uma pressa de ver uma pessoa querendo, e aí entra, fica um minuto só, dois e volta.
é uma coisa assim muito doentia mesmo aquilo. Então, se você não pode se deixar contaminar, além de você não se contaminar com aquela energia ali de doença, de pessimismo também, você procurar colaborar no sentido de ter uma ambiência melhor, né? Ou de, se for conversar, conversar de forma consoladora, ou então, pelo menos, fazer o silêncio da prece, que isso, nossa, às vezes faz muito mais efeito, não é? Ele fala, olha, eu achei bonito, olha, os pensamentos assemelham a tintas multicoloridas. A ação é o pincel, que formará os quadros em que passarás a viver. É onde eu lembrei Então, da quer dizer, música. a música aí, né, É, que você eu retratou, lembrei. o pensamento é essa matéria-prima, né, que a gente precisa ter, né, porque pequenas atitudes nossas vão gerar o nosso cenário. Eu acho que o pintor, quando ele começa a pintar, ele não tem muita ideia ainda do que vai fazer. Ele começa, é uma intuição mesmo. Aí é o que ele fala, né? A Mona Lisa nasceu do quê? De uma primeira pincelada. Então E a agora gente. ele vai para o capítulo, desculpa, Não pode. pode Não, continuar. não, isso não, era isso mesmo. Capítulo 17, né? A necessidade para o bem. A treva noturna é necessária para que se veja, mesmo de longe, o império das estrelas. Lindo isso também, né? É. Que a gente acha que a escuridão absoluta não existe. Vai ter sempre Não, alguma aqui coisa em iluminando. casa, principalmente quando eu volto de reunião mediúnica, aqui em casa é muito alto e só tem a gente mesmo, não tem. Daqui de casa, como esse é um sítio, não tem luz elétrica. E quando eu chego, tá tudo apagado, porque a casa. Eu até tenho hora que fico com raiva que tem um sensor de passagem, e às vezes eu fico na garagem, chego com o carro na garagem e fico assim, aproveito, né, aquela energia da reunião mediúnica e vou olhar o céu. Às vezes o cachorro passa e acende, quando ele passa, acende a luz da garagem, da outra garagem, põe no carro numa garagem e o sensor fica na outra. Mas eu gosto de caminhar um pouquinho aqui naquele escuro da noite, porque as estrelas ficam assim uma coisa, se for um dia, uma noite de céu estrelado, fica assim maravilhoso. Porque não tem mais luz, a única luz realmente é das estrelas, né? Só que aí às vezes o cachorro passa, ou quando eu mesmo passo, aí acende a luz, aí já não fica tão bonito o céu. Mas é o que ele fala, né? Que a gente tem que ter essa noção, né, da importância dessa luz, ainda que seja mínima, né? Aí ele fala, se você encontra um período de crise, de sofrimento desafiador, você pode entender que está vivendo uma noite espiritual. Ergue o olhar para o céu, busca o céu, que você vai poder enxergar a mudança, né? Você elevar, quando você se eleva, olha para o céu, sempre você vai ter essa sensação de quão pequeno você é, mas também de quão grande é o amparo que existe para atender dentro do que você precisa, né? Que está tudo certo. É É. difícil, né? E a gente pensar isso, né? Num momento de pouca luz que a gente enxerga mais as estrelas. Então, até mesmo, eu acho bonito da proposta evangélica é assim, porque no momento da dor maior, né, dessa noite espiritual que você está vivendo, é que você vai buscar a sintonia com a luz, né? Porque aí você vê o tamanho da sua pequenez, o tamanho da sua fragilidade, e aí você desperta, não, preciso de algo que está além disso que eu sou hoje. É bonito demais isso. Mesmo O porque outro, no Sol, outro dia nós estávamos estudando, né? Acho que foi no Livro dos Espíritos, a questão do Sol, quem que dá conta de ficar lá no Sol? Só espíritos superiores que vão se reunir dentro daquela luz. Nós não damos conta dessa luz, não. a gente não dá conta nem de olhar, né, Nem de diretamente olhar para ele. diretamente para ele, não é? Nossa retina não E os suporta. espíritos superiores fazem reuniões, É. não é? Então, E aí ele vai para o capítulo 22, permanência imperecível. O desejo na vida pode desaparecer na morte do corpo, mas o amor, que é luz na alma, permanece além do corpo na união imperecível. Então, a permanência no corpo, né, é o pouco que a gente está aqui, porque perante a eternidade, o que que é essa permanência nossa aqui na Terra, é, né? É pouco. Mas isso vai produzir, né, encontros de amor,
que vão perdurar além da morte. Porque é que nesse pouco momento que a gente vive, a gente cria laços afetivos que vão para a eternidade. Isso é bonito, E né? uma coisa que ele fala interessante é que se você permite que Deus haja, que a gente tem que permitir, não é só É. isso. Deus age sim, mas você tem que permitir, você tem que ter esse momento de entrega em que você a Cristina falou bem na palestra dela, a questão da abnegação, de você negar, né? Jesus falou, negue a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Então, essa abnegação que às vezes a gente não tem. No livro Segman, olha o que ele fala. Certifica-se desse modo quão importante se faz a tua parte nessa ou naquela realização perante a vida. A providência divina te concede meios acima de tuas forças, a fim de que colabores na construção do bem de todos, por livre vontade e não de espírito escravizado ao jugo das circunstâncias. Em síntese, Deus te ajuda para que te ajudes e dar-te-á sempre o auxílio máximo, desde que não faltes com o teu concurso no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da obra da criação, pelo menos com o mínimo que podes, com o mínimo do que sabes, podes e deves fazer. Tão bonito, né? Que Deus está sempre concedendo a gente. Agora, o que a gente tem que fazer, o que pode, o que deve fazer, a gente tem que fazer a nossa parte aí, né? Mínimo do que sabes. Que às vezes é a desculpa que a gente fala isso o tempo todo. Ah, mas eu sou imperfeita, eu não posso fazer isso, não dá para fazer. E se a gente se permitirmos que Deus se aproxime de nós, a coisa vai ficar melhor, né? Tem uma música também que eu lembrei do Hércules Mota que ele fala: há uma luz em nós, pronta para brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está. O amor em nós se revelará, dorme, mas despertará, e não há como a gente negar. Aí vai continuando, mas ele vai assim, ó, o vento levará as palavras em vão, que turam a nossa visão, haverá um lume de paz e as guerras nunca mais mancharão os nossos sonhos com o sangue irmão, delírios da nossa ilusão. Saberemos caminhar, bem mais simples nos tornar, um sorriso de flor de criança em botão, regando o jardim da razão. Quer dizer, eu acho que é onde que eu me lembrei dessa questão, que você vai, você é pouco, você enxerga que existe muito, mas você volta para pouco, não é? Quando você voltar a ser simples, que não é questão de ser pouco, mas ser simples. Essa simplicidade que Jesus tinha, que fazia com que a gente eh, se encantasse com o que ele ensinava. É, no livro Bênção de Paz, ele tem uma leitura bonitinha também, capítulo 7, chama Encargos Pequeninos. Se não acreditas no valor dos instrumentos e encargos diminutos, pensa num carro sem rodas, num piano sem teclas, num grande sistema de serviço elétrico sem o fio da condução da Né, o força, filho? né? Somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode, virá a saber e a poder realizar grandes coisas. Então é isso, né? A gente só vai conseguir caminhando, né, para fazer as grandes coisas se a gente começar aqui das pequeninas, né? E aí ele vai no Tem livro de mais. Reis 17:15, que é uma passagem parecida com a multiplicação de pães e peixes, o que também se deu na mesma região, né, de Tiro e Sidom, a Galileia, com o profeta Elias. Aí ele conta que havia uma viúva com uma criança que estava num período de seca, passando muita fome, e ele estava ali, e aí ele vai e pede para essa mulher um alimento. É a seca profética de Israel que aconteceu lá no reino de Acabe. Elias vai e pede a ela, me dá um pouco de farinha, mas ela responde que só tem um pouquinho de farinha, que ela ia fazer um pãozinho para ela comer com o filho e ficar esperando a morte, porque não tinha mais nada dali em diante. E aí Elias fala para ela fazer o pão, trazer para ele que o milagre vai acontecer. Então ele diz assim: ela foi,
O versículo diz, é o 17:15 de 1 Reis. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E comeram ele e ela e sua casa muitos dias. Ou seja, a multiplicação. É a multiplicação. E aí a Luísa vai terminar com o Zeca Pagodinho, que diz assim: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Meu Zé deu uma palhada aí, eu continuei Deu aqui, uma tá? travada. É, É. mas eu continuei aqui. Então, eu já Aqui está expliquei. com instabilidade hoje. É, eu expliquei aqui, enquanto isso, a passagem lá do Reis, do Elias, e aí ele finaliza com a frase que está no ditado popular do Zeca Pagodinho, que usou como refrão do seu pagode, mas que é um ditado popular, né? Que ele diz assim: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Que é o que sintetiza realmente o que nós estudamos aqui hoje, que é, né, o que a gente tem que ter como lema de vida mesmo, que ele fala. Que às vezes você acha que o que você tem é pouco, que é escasso, a gente acha, mas se colocar na mão de Deus, ele vai transformar no muito. E muitas vezes, quando nós achamos ao contrário que a gente tem muito, uma casa enorme, um carro de luxo, uma empresa próspera, mas se for sem Deus, ele não é nada. Então a gente tem que ter essa presença de Deus na nossa vida, tanto multiplicando o que é pouco, mas também abençoando o que é muito, desde que a gente faça com aquele muito que a gente recebeu aquilo que ele espera que a gente faça. E acho que podemos Você, finalizar, né? vou finalizar com uma poesia, é do livro Cartilhas da Natureza, e, e aí chama Semente, bonitinho também. Nos quadros vivos da roça, a semente pequenina é página aberta aos homens, mostrando lição divina. É minúscula e somente a luz de grande atenção pode ser reconhecida no campo da plantação. Quanto pesa? Quase nada, coisa muito inferior, calçada aos pés sem cuidado nas lutas do lavrador. No entanto, grãozinho humilde, que pouca gente repara, tem tarefas e caminhos, lições de beleza rara. Humilde, pequena e pobre, abandonada ao monturo, a semente é a garantia do edifício futuro. Coisa mínima lançada ao vasto lençol do chão, vai ser árvore, celeiro, remédio, alimentação. Mas é justo ponderar ao senso da criatura que a espécie da produção responde à semeadura. Laranjeira da laranja, macieira da maçã. Planta rude do espinheiro é mais espinho amanhã. As sementes ignoradas da roça desconhecida são iguais às bagatelas nos quadros de nossa vida. Uma palavra, um conselho, um gesto, uma vibração vão crescer e produzir conforme nossa intenção. É, Uma semana de muita paz para todos nós e até até semana semana que que vem, vem, se se Deus Deus quiser. quiser.